Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, direto de Brasília, trazendo um vídeo aqui de segunda-feira, o dia seguinte, né? Mais uma vitória do Vasco, né? O melhor momento do Vasco desde que o Vasco caiu para a segunda divisão. Nos últimos 4 jogos são 3 vitórias e 1 empate, a terceira colocação ali colado no líder e no vice-líder. Então vamos trazer atualizações a respeito do Vasco, da contratação aí do técnico, né, o Maurício Souza. Vamos falar muito sobre tudo que está acontecendo no Vasco daqui a pouquinho. Antes só vou pedir licença para te pedir o like. Deixa o like, deixa o joinha, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal. E vou falar também da nossa parceira, a 1xBet. Hoje tem um jogão às 3 horas da tarde. Austrália e Peru vão aí a disputar uma vaga para a Copa do Mundo, né? A Austrália estão pagando 4,44 na vitória da Austrália, 3,22 no empate, 2,8 na vitória do Peru. Peru favorito para ir para a Copa do Mundo. Jogão com a 1xBet, você ainda vai assistir e ganhar um dinheirinho. E o link tá no primeiro comentário fixado aqui. Você bota o código promocional do Cerrado, primeiro depósito, o Pix, lá eles vão dobrar em bônus para você fazer apostas aí, junto com o XBet e as dicas do canal Vascaíno do Cerrado. Olha, o Vascaíno não tem paz, né? A gente teve uma vitória importante ontem e depois uma cacetada, a notícia aí que saiu no GE em primeira mão, de que o Vasco vai anunciar hoje a contratação do ex-auxiliar técnico do Flamengo, ou técnico da base, né, lá do Sub-20, Maurício Souza. Vamos falar muito sobre a repercussão desse treinador. Antes eu só quero falar um pouco a respeito do jogo, que eu acho que é importantíssimo a vitória do Vasco. Rola um campeonato à parte, eu trouxe dados desse campeonato aqui para você, como eu falei no vídeo de ontem, né? Tem 5 times aí que se destacam como favoritos para subir para a Série A. Desses 5 times aí, você pode ter certeza que o G4 vai estar ali com 80% desses times aí. Se tudo correr da maneira que está correndo, até 100% desses times aí. Claro que não cabe os 5, né? Mas o G4 vai ser formado com esses times favoritos, né? A gente tem um Cruzeiro liderando com 28, tem o Bahia com 25 é segundo, o Vasco 24 é o terceiro, o Sport é o quarto com 18 e o quinto é o Grêmio com 17, né? Quem é que acabou decepcionando é a Chapecoense, está no meio de tabela. Eu vou até ver aqui a Chapecoense. Chapecoense está na zona de rebaixamento, 18º com 12 pontos. Chapecoense saiu aquela lista de a folha salarial, a Chapecoense está lá embaixo também, se eu não me engano é 12º também, folha salarial da Série B. Então o investimento, obviamente, fica bem explícito que ajuda, sim, ajuda. Você tem um time mais qualificado e um campeonato longo, é lógico que o elenco ele vai sobressair a times que acabam até se destacando, mas perdem o gás numa corrida longa com desfalques, com lesões, com suspensões. Então é importante esse dado, né? É importante ver que os times que investem mais estão ali se colocando numa situação melhor no campeonato. E aí, nessa disputa entre esses times que são favoritos a subir a Série A, o Vasco lidera, né? Eu fiz aqui umas anotações, se eu estiver errado, vocês me corrigem aqui nos comentários. Mas vamos lá, o Cruzeiro jogou 3 jogos aí nesse campeonato à parte. Lembrar que uma coisa é você ganhar do Novo Horizontino, uma coisa é você ganhar de um time que não vai brigar para subir para a primeira divisão, outra coisa é você ganhar de um time que é concorrente direto, porque além de pontuar, você está fazendo com que esse teu concorrente não pontue. Então é aquele chamado jogo de 6 pontos, literalmente. Importante fazer pontos em cima desse time. O Cruzeiro teve 3 desses jogos, né? Perdeu para o Bahia na estreia e perdeu para o Vasco. E empatou e ganhou do Grêmio. O Bahia teve 3 jogos também. Perdeu para o Vasco, ganhou do Cruzeiro e ganhou do Sport. O Sport só teve 1 jogo, perdeu para o Bahia. O Grêmio teve 2 jogos, né? O Grêmio perdeu para o Cruzeiro e empatou com o Vasco. E o Vasco teve 3 jogos. Ganhou do Bahia, ganhou do Cruzeiro e empatou com o Grêmio. Ou se tivesse ganho do Grêmio, estava melhor ainda. Então, nesse campeonato à parte, o Vasco em 3 jogos fez 7 pontos, todos os jogos dentro de casa. Isso aí é um ponto que a gente tem que observar, porque lá no segundo turno vai ser complicado. 3 jogos, 6 pontos tem o Bahia, né? 2 jogos em casa e 1 jogo fora.
Só parando aqui, só para explicar, que eu acabei pulando o Cruzeiro. O Cruzeiro também tem 3 jogos, tá? O Cruzeiro, eu pulei na hora de falar, mas ele tá aí na tela. O Cruzeiro tem 3 jogos, perdeu pro Bahia o primeiro jogo, ganhou do Grêmio e perdeu pro Vasco. Então são 2 derrotas e 1 vitória do Cruzeiro, tem 3 pontos nesse campeonato aí à parte. Segue o vídeo. 2 jogos, 1 ponto tem o Grêmio, que é 2 jogos que ele fez fora, só conseguiu 1 ponto só o Grêmio, né? E foi o empate com o Vasco, inclusive. E o Sport, que tem nem 1 ponto e 1 jogo. Hoje o Grêmio encara o Sport, aliás, o Sport encara o Grêmio, que o jogo é na casa do Sport. O Grêmio vai a 3 jogos também, pra gente ver como é que vai ficar a atualização desse mini campeonato, né? Desse campeonato à parte, né, na verdade. E o Sport vai para 2 jogos, né? O Sport aí é o time que menos jogou, menos teve esse confronto direto nesse campeonato à parte. Então tá aí importantíssimo aí, esses pontos conquistados pelo Vasco, mesmo jogando todos esses jogos dentro de casa. Vamos até lá no final ver como é que vai ficar esse campeonato à parte aí desses times que são concorrentes a subir para a primeira divisão. Lembrando mais uma vez, Sport e Grêmio hoje às 20 horas no Premier, pra gente ver aí, torcer por um empate ainda é melhor ainda, mas tá aí esse campeonato à parte que o Vasco vem liderando aí com 7 pontos, tá? Agora eu vou trazer pra você a repercussão da contratação desse Maurício Souza para técnico do Vasco, né? E é importante a gente pontuar algumas coisas. Porque eu vi gente falando, mas ele é vascaíno. Eu acho engraçado. O mesmo cara que fala que ele é vascaíno é o cara que te critica quando você fala que tem um profissional do Flamengo dentro do clube. Porque aí fala, não interessa. O que importa é o cara ser profissional e ser foda no que ele faz. Não quero saber se ele é flamenguista, se ele é vascaíno, se ele é botafoguense. Ele tem que ser profissional. Não, beleza. Então esquece que ele é vascaíno, esquece que ele trabalhou no Flamengo. Qual é o critério para trazer um profissional que nunca trabalhou como técnico profissional? É o mesmo erro cometido com o Carlos Brasil. Olha o tanto de porqueira que o Carlos Brasil contratou. E o Carlos Brasil nunca trabalhou no departamento profissional, como gerente de futebol do departamento profissional. E a gente erra de novo trazendo um técnico que nunca foi técnico de um time profissional. Né? E quem está falando isso é um torcedor de política, como alguns tentam aí, usar esse sentido pejorativo. Não sou só eu, não. Vou trazer uma opinião aqui do Roger Flores, que marretou dizendo que uma coisa é a base, outra coisa é o time profissional. O Vasco precisava de um técnico mais cascudo para aguentar a pressão quando começar a pegar a derrota. Porque tá tudo lindo, tá ganhando, tá legal. Pegou umas 2, 3 porradas, vira um inferno do caralho, e um cara que nunca teve essa capacidade em um time profissional não vai aguentar. A gente vai ter que substituir ou trocar a roda com o carro andando. Vou deixar a opinião do Roger Flores aí para você. E o Carlos Brasil, gerente do Vasco, um cara que pincelou o nome do Mauricinho, um cara muito ligado ao futebol de base do Brasil. Então ele entende que o Mauricinho seja uma aposta interessante para o momento. É um nome que te agrada, Roger? Então, o Igor, nada contra o Maurício. Eu acho que ele fez um trabalho, um caminho para ganhar a oportunidade como treinador principal. Entendo as qualidades do Maurício, mas base é base, profissional é profissional. Eu sou super a favor de novos treinadores, de novos métodos, de gente jovem, de novas oportunidades, porém eu acho que o Vasco está no momento em que ele tem que, ao máximo, diminuir a possibilidade de erro. E o Maurício é uma aposta. Vai ser o primeiro trabalho dele como treinador principal de um clube. E o Vasco é muito grande. E o Vasco não vai absorver uma derrapada nessa Série B. O torcedor do Vasco não está imaginando não subir. Não tem isso no horizonte. Não coloca isso dentro da bagagem. Eu, se fosse parte da diretoria do Vasco, eu tentaria um treinador mais cascudo nesse momento. Cascudo, que eu estou dizendo, não é algo mais velho, mais experiente. Não, alguém que já tenha trabalhado, pelo menos, nesse tipo de situação, com uma pressão parecida que vai ser exercida em cima do Maurício. Como eu te disse, entendo as qualidades do Maurício. Então tá aí a opinião de um profissional da área de comunicação, o Roger Flores, né? Pelo menos é a profissão dele, né?
E saiu aqui na Super Vasco, ó, o Casimiro reprova nome escolhido para o novo técnico do Vasco, abre aspas aí para o Casimiro. É impossível ser feliz por mais de 3 horas com esse time, fecha aspas aí para o Casimiro. Vai ter gente que vai vir aqui falar, ah, pô, você critica porque você é contra essa gestão. Eu sou contra essa gestão mesmo. Sou contra o Jorge Salgado, Carlos Osório, toda essa trupe de canalha que invadiu o Vasco da Gama para levar a gente para o buraco para ser vendido na xepa. Isso é fato. Mas isso não me impede de ter uma opinião positiva ou negativa. Quer um exemplo? Ontem eu elogiei as contratações do Yuri Lara, do Anderson Conceição, do Thiago Rodrigues. Então eu sei separar. Quando cogitaram o Rodrigo Caetano no Vasco, eu fui um dos primeiros a abrir vídeo para falar que aí sim, aí tá trazendo um profissional competente para uma área que a gente precisa muito. Então uma coisa é você ouvir, é porque tem gente que só repara quando eu critico, quando eu faço elogio, não desconsidera. Então, eu sou contra essa gestão, mas isso não me impede de elogiar coisas que são feitas em prol do Vasco. Eu vi um comentário de alguém ontem dizendo que eu sou chapa branca também, porque eu fiquei feliz com a vitória do Vasco. Ah, vá pra puta que te pariu. Eu sou Vasco. Eu sou contra esses pilantras todinhos. Mas a bola rolou dentro de campo, eu torço para o Vasco sempre, independente de quem esteja sentado na cadeira. Pode ser o meu pior inimigo sentado como presidente do Vasco. Eu nunca vou torcer pro Vasco perder. Isso aí não é torcedor. Um cara que digita uma asneira dessa, nunca que é torcedor do Vasco. Nunca. Esse sim, você pode dizer que é torcedor de candidato. Tá bom? Deixe seu comentário, fala o que você achou dessa contratação bizarra, né? E desse mini campeonato, ou desse campeonato à parte que tá rolando entre os grandes que brigam para voltar pra Série A. Grande abraço, fique com Deus, link da 1xBet aí na descrição, vamos lá, vamos fazer uma fezinha que vale a pena e saudações vascaínas.